Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, vem o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso em paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu. Teu arado, tua foice e teu machado. O berço pequenino de teu filho. O algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia bem distante a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo, dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha. Fartura teremos, e donos de sítio, felizes seremos. O cântico da terra de Cora Coralina. Boa noite, todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a essa conversa, que é um quadro, uma parceria da Ponte e da ABM Gel. Falar um pouquinho de cada uma dessas promotoras desse quadro. A Ponte é um projeto de divulgação de geociências críticas. A gente produz diversos conteúdos, revistas, blogs semanais, vídeos, cursos, enfim, a gente tem 2 cursos gratuitos no nosso canal do YouTube, então para acessar mais de tudo que produzimos, é só entrar no nosso site, que está aqui na descrição do vídeo. E a ABMGEL é a Associação Brasileira de Mulheres nas Geociências, que tem como objetivo promover a equidade de gênero dentro das geociências. Meu nome é Thalita, eu faço parte da Ponte também da ABMGEL, e é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui recebendo a Ana Carolina e a Elisete para a gente conversar um pouquinho sobre agroecologia e feminismos, enfim, tentar abordar um pouquinho aí como que essas questões atravessam as geociências. Eu estou bem animada para essa conversa, eu acho que eu vou aprender demais. Se você quer se apresentar, vamos fazer o seguinte, a Ana se apresenta, a Elisete se apresenta, e aí eu introduzo um pouquinho o tema, e aí eu passo a palavra para vocês falarem à vontade. Pode ser? Você se apresenta, Ana, fazendo um favor? Boa noite, gente. Eu sou Ana Carolina Figueiredo, eu sou licenciada em Geografia pela UFMG, e agora eu estou no programa de mestrado em Geografia pela UFPE. Estou muito feliz em participar da live, que é um tema que é muito caro para mim, é o tema que eu estudo. Eu estudo ele mais relacionado às mulheres feirantes das feiras agroecológicas hoje, mas esse tema tem toda a potência em relação às mulheres, em relação ao feminismo. Então, é um tema de questionamento, é um tema de debate, e é um tema de visibilidade e valorização das mulheres, do campo, da cidade, e das florestas e das águas. Eu fico muito feliz de participar e ter esse espaço aqui nas geociências. Bem, boa noite a todas. Eu sou Elisete, sou uma trabalhadora rural, moro no município de Pombos, né? Queria agradecer a Ana Carolina pelo convite. Também me sinto muito honrada em poder estar aqui falando de uma coisa que eu gosto muito, que vivencio muito, que é a minha vida, né? Sou mulher da roça, sou mulher que gosto de lidar com a terra, né? Que gosto de ter comida na minha mesa, comida saudável, né? E tirar ela da terra, para mim é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande. Essa é a minha vida e eu não sei viver de outra maneira. Então, para mim é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com vocês sobre agroecologia.
Muito obrigada, o prazer com certeza é nosso. Bom, a gente vai falar da agroecologia. Eu vou contar um pouquinho da minha pouquíssima experiência com a agroecologia. Eu tinha entrado em contato com essa ideia, né, a partir das feiras agroecológicas, lá, quando eu morava em Curitiba, tinham bastante feiras lá, dos produtores locais, dos produtores agroecológicos, mas a minha, digamos assim, né, imersão, ela aconteceu em 2019, aquela imersão temporária, mas ela aconteceu em 2019, no Congresso Brasileiro de Agroecologia, quando um amigo me mandou, tive a oportunidade de participar desse congresso, e foi a coisa mais incrível que eu já vi, assim, esse evento. Eu estava super ansiosa para ir no CBA desse ano, né? A gente chama de CBA, mas veio a pandemia e tudo mais. Mas, enfim, eu não trabalho com agroecologia, eu sou uma entusiasta, e eu estava até conversando com a Elisete que o mais próximo que eu cheguei da agricultura foi na prática de horta urbana, também lá em Curitiba, e um pouquinho na hortinha que eu faço aqui na minha casa, em baldinhos, assim. Mas eu entrei em contato com esse congresso e foi a coisa mais incrível do mundo, porque é um congresso que aconteceu dentro da universidade, nos gramados da universidade, com várias tendas montadas. E a coisa mais incrível que eu achei foi o fato de que a gente vai para esse congresso, e a gente vai para congressos universitários, né, para quem está dentro da academia, frequenta esses espaços, percebe que eles são muito hierarquizados, muito patriarcais, geralmente são homens lá falando, cheio daquelas titulações e por aí vai. Um evento cheio de nome toques, né? E o CBA é totalmente diferente, eu fiquei muito admirada quando eu cheguei lá e eu vi agricultoras, eu vi mulheres indígenas falando, coordenando rodas, fazendo oficinas. Enfim, eu fiz várias oficinas incríveis. Eu contei até essa história numa live semana passada de uma mulher que ela estava dando uma oficina de fazer cajuína, e aí ela, quando surgiu a oportunidade dela aprender a fazer a cajuína para poder conseguir vender, né? Tipo, para ela aprender como fazia, para ela reproduzir e abrir o negócio dela. E o marido dela falou para ela: se você for, eu vou te largar. Ela falou: pois me largue que eu vou fazer. E ela fez, o negócio prosperou, largou o marido, o negócio prosperou e ela se uniu com as mulheres ali da comunidade dela para poder tocar esse negócio. E ele começou sendo tocado por mulheres, e depois elas começaram a plantar o caju. Então, todo o processo fazia parte da vida delas. A Elisete deve ter caído, a internet dela estava oscilando, mas vamos ficar aí na torcida para que ela volte. Ai, voltou. Então é isso. Eu não vou demorar demais, não, porque eu tô doida para ouvir vocês e tô com receio da internet da Elisete cair. Mas eu vou passar a palavra já para vocês. Então, só para fechar aqui minha fala, foi uma experiência incrível que mudou a minha vida, assim. Eu voltei desse congresso, eu não esqueço de uma cena que sempre tem mística nesses eventos da agroecologia, né? É o que eu mais adoro. E a agroecologia, ela é uma pauta central dentro de um movimento popular que eu faço parte, que é o Fórum Popular da Natureza, e tanto que a gente organiza vários eventos de agroecologia, a gente organizou a Jura, a Jornada Universitária, em vários territórios, enfim. É uma pauta central dentro desse nosso movimento, principalmente pela luta pela reforma agrária, pela demarcação das terras indígenas. E eu não esqueço nesse evento, no final dele, enfim, estava tendo a mística de confraternização lá, era o último dia do congresso. E lá no meio da universidade, assim, naquelas conchas acústicas, lá no palco, subiu um indígena e ele começou, enfim, falar várias palavras de ordem lá no microfone, super inspiradoras e tal. E aí, no final, ele gritou: e diga ao povo que avance, avançaremos. E eu olhei, estava todo mundo, assim, com o braço levantado, gritando pela reforma agrária, pela demarcação das terras. Eu lembro que eu fico arrepiada só de lembrar, eu me senti flutuando, eu fiquei pensando, gente, assim, se o mundo fosse só essas pessoas aqui, sabe? Nossa, ia ser a coisa mais incrível. Era, de fato, uma atmosfera muito única, assim, enfim.
é muito bom estar com essas pessoas que têm essa outra relação com a terra, principalmente pelo fato de que são elas que botam a mão na terra, né? E a gente que está na cidade, a gente precisa ter muito isso em mente, que se o campo não planta, a cidade não janta. Então, toda a nossa alimentação, a gente tem que agradecer muito a essas pessoas que botam a mão na terra para, de fato, fazer florescer a vida e fazer perpetuar e reproduzir a vida, porque sem isso a gente não estaria aqui. A gente faz guerras e guerras por várias coisas que não fazem o menor sentido, sendo que a única coisa que a gente precisa é alimento saudável e água. Então, direito à terra, direito a teto, direito a trabalho, e é tudo isso que o acesso à terra consegue promover, né? E tem uma relação também muito direta com as mulheres, e obviamente a gente não está falando aqui de uma perspectiva assim que é essencialista, a gente nasce mulher e a gente nasce para esse ou aquele trabalho. São todos papéis de gênero, assim, são construções sociais, somos construídas para representar esses papéis, e, enfim, eu vou passar a palavra para vocês, então, e para a gente conseguir seguir nesse diálogo e a gente vai costurando. E à medida que elas forem falando, quem quiser mandar perguntas pelo chat, fazer comentários, pode fazer, que a gente vai pegar aqui para ler depois. E quem que quer começar? Pode ser, Ana? Tá bom. Gente, então, muita gente aqui talvez não saiba o que é agroecologia, né? E só fazendo uma correção para a Thalita, a gente ressignificou essa frase de se o campo não planta, a cidade não janta. Porque hoje a gente sabe que quem planta são também as agricultoras, além das agricultoras e agricultores familiares, a gente tem os agricultores urbanos e as agricultoras urbanas, a gente tem o povo da floresta. E a gente tem também, além do cultivo, a gente tem as pescadoras e os pescadores, que também produzem para a nossa alimentação, né? Então, hoje a gente ressignificou essa frase e a gente fala muito, se o campo, a cidade e a floresta não planta, a cidade não janta. Então, a gente tem essa ressignificação da agricultura, porque a agricultura não é só no campo mais, né? Aí a primeira coisa que eu vou falar, para muita gente que às vezes não saiba, o que é a agroecologia, né? A agroecologia, ela não é só um modo de produção que a gente sabe que não tem utilização de agrotóxico, nem de transgênicos, que respeitam o meio ambiente, e ele também é baseado no respeito às culturas empregadas nas comunidades tradicionais e povos originários. Só que a agroecologia, ela tem três tipos de... Ela é constituída por três formas. A agroecologia, ela é ciência, quando a agroecologia traz campos teóricos, práticos e metodológicos, e a gente dá um destaque para a presença dos núcleos de estudo em agroecologia nas universidades, que foi um edital criado pela CNPq, se eu não me engano, em 2013, que criou os núcleos de estudo em agroecologia, que fazem essa reflexão tanto na parte de cultivo quanto na parte social, que aí vem a questão do movimento. O movimento da agroecologia, ele é voltado para o movimento político na luta contra o modelo hegemônico capitalista, com base no agronegócio concentrador de terras, patriarcal, opressor e que dissemina as desigualdades. Então, a agroecologia vai muito além do que é uma produção e um cultivo. E quando a gente fala sem feminismo na agroecologia, do que a gente está falando, né? O feminismo que a agroecologia está falando, ele levanta a bandeira de um feminismo popular, anticapitalista, antirracista e anti-LGBT-fóbico. Então, o feminismo na agroecologia, ele traz uma mudança no mundo, uma mudança na vida das mulheres, por parte das transformações radicais da sociedade e também alcançando dessa forma um mundo mais justo e igualitário para todas, todos e todes. Então, quando a gente pensa na parte científica, a agroecologia, dentro do feminismo,
tem uma perspectiva que dialoga na vertente do feminismo marxista, porque ele é pautado principalmente nos questionamentos em relação ao capitalismo e as relações de trabalho, e também utiliza a metodologia da interseccionalidade, porque ele valoriza tanto o feminismo popular, anticapitalista, antirracista e anti-LGBT-fóbico. Então, ele utiliza todas essas tipologias para afirmar o feminismo na agroecologia. E ele traz também um projeto de transformação da sociedade para garantir a soberania dos povos sobre os territórios e promove a produção do consumo de alimentos saudáveis, a partir do uso e manejo dos agroecossistemas, ao mesmo tempo que reconheça o conhecimento do trabalho e a contribuição econômica das mulheres. Então, a agroecologia, através do feminismo, ela é muito importante também para mostrar de que mulheres a gente está falando, que estão buscando esse feminismo. É uma diversidade muito grande de mulheres. São mulheres do campo, mulheres da cidade, mulheres das florestas e das águas. São as trabalhadoras rurais agroecológicas, as camponesas, as agricultoras urbanas agroecológicas, as mulheres quilombolas indígenas, as pescadoras, as ribeirinhas, as raizeiras e as benzedeiras, as assessoras técnicas que têm como viés a agroecologia nas suas instruções, no seu conhecimento técnico, as participantes das feiras agroecológicas, as estudantes e as professoras militantes da agroecologia. Quando a gente fala das principais reivindicações que o feminismo na agroecologia pode trazer, muito da gente que a gente traz é a falta de reconhecimento e valorização dessas mulheres. Por exemplo, nos espaços de debate, de fala e discussão, os homens querem tomar a frente e as mulheres, às vezes, ficam muito renegadas à fala delas, por exemplo. Ou elas são pouco ouvidas e, às vezes, depois chega um homem e fala a mesma coisa que ela falou e é aplaudido. Então, a gente busca por um discurso maior. As mulheres ter esse poder de fala, ter esse poder de discurso é um dos questionamentos. Uma época que me marcou muito foi quando eu fui no CBA de 2017. O CBA também é uma coisa marcante para todo mundo que participa. Em 2017 teve a edição de Brasília, foi o primeiro CBA que eu participei. Aí o que aconteceu? Nessa época eu estava ainda olhando no viés da economia, da educação no campo e agroecologia, porque eu sou da licenciatura, né? Aí eu participei de uma mesa de mulheres e agroecologia, não conhecia muito essa temática, eu falei, vou ver, né, porque eu já gosto de estudar o feminismo, deixa eu ver o que eles estão falando, né, o que as mulheres estão falando. E teve um protesto durante essa mesa, por quê? Uma mesa que estava acontecendo no mesmo horário, sobre a história da agroecologia, todas as componentes dessa mesa eram homens. Por que as mulheres não estavam participando de uma mesa tão importante da história da agroecologia? Aí teve um protesto que foi muito significativo para mim. Com isso, me acendeu aquela coisa de eu quero pesquisar quem são essas mulheres, o que elas fazem, como a agroecologia pode impactar na vida delas. A partir daí, eu comecei a estudar mais a questão das mulheres na agroecologia. Além disso, a gente vê também o reconhecimento dessas mulheres agricultoras familiares, que antes do debate do feminismo na agroecologia, ele não era tão difundido, né? Antes, as mulheres que trabalhavam na roça só eram consideradas as esposas dos agricultores. Muitas vezes nem eram faladas, elas são agricultoras. Elas são as esposas dos agricultores. Os técnicos chamavam a pessoa, quem é o responsável por essa terra? Não chegava e falava com a mulher, você é agricultora? Você é responsável? Não, é o homem, o chefe da casa, né? Que é o responsável por aquela terra. Então, já tinha um preconceito arraigado pela questão do machismo em relação à propriedade também, né? Um dos pontos que é muito caro para a agroecologia, que aí já esbarra com a questão do feminismo marxista também, é a divisão sexual do trabalho e a hierarquização do trabalho dentro da agroecologia.
Na cidade, a gente sabe que muitas vezes as mulheres sofrem por jornadas duplas e triplas de trabalho, né? Além do trabalho formal, fora de casa, elas têm que chegar em casa, trabalhar, fazer a limpeza da casa, cozinhar, cuidar dos filhos, cuidar dos familiares. No campo, elas têm esse mesmo trabalho, e, além disso, elas passam também por uma divisão da propriedade em relação a onde elas podem produzir, que muitas vezes não é uma escolha. Elas podem produzir muito só em volta da casa, né, nos quintais produtivos, e em pequenas hortas. E muitas vezes também elas são as mulheres extrativistas do agrossistema, né? Então, em volta da terra delas tem algum determinado bioma, elas fazem o extrativismo daquele bioma de forma bem consciente e levam para casa para se alimentar. Enquanto os homens são mais responsáveis pelo cultivo anual, cultivo de feijão, de milho, que, segundo eles, é o que a gente sabe que, segundo eles, né, que é o que mais dá retorno financeiro. Então, é hierarquizado, as mulheres têm esse trabalho em volta da casa e os homens têm o trabalho no cultivo anual. Isso não é sempre não, mas é a maioria dos casos, tá? E muitas vezes a mulher não pode nem escolher, porque o homem já leva aquela violência de você não pode, essa terra é minha, isso é meu, e você não pode produzir dessa forma. Então, as mulheres também acabam que muitas vezes fazem ressignificação desse quintal produtivo e mostram que a maior diversidade que a gente tem de produção acontece nesses quintais. São diversas plantas, além de plantas alimentícias também, a gente sempre sabe da história de uma avó nossa que morava no interior e cultivava plantas medicinais e fazia aquele chazinho gostoso para curar nossas doenças, fazia um lambedor, fazia uma garrafada que pode ajudar a gente. E não recorria tanto à medicina tradicional, né? A medicina alopática. E a agroecologia valoriza muito a questão das plantas medicinais, a questão dos saberes populares em relação a isso. Então, por isso que a gente também valoriza muito as raizeiras, valoriza muito essas mulheres que têm esse conhecimento ancestral e que partilham muito. Quando a gente fala do feminismo na agroecologia, a gente também está falando de partilha, a gente também está falando de organização social, de grupos de mulheres que partilham entre si, que trocam conhecimento, que falam das suas dores, que falam das suas conquistas. Então, isso é muito importante para a questão do feminismo na agroecologia também. E outro ponto que eu queria falar, que é de destaque, que eu queria dar uma sugestão para vocês, que na agroecologia tem uma campanha muito importante que foi feita pela ASPTA, que é uma ONG que fala sobre a agricultura familiar e a agroecologia, que chama pela divisão justa do trabalho doméstico. E ela traz um lema: direitos são para as mulheres e homens, responsabilidades também. Então, essa divisão sexual do trabalho, ela não é uma coisa que é fixa, tem que ser desse jeito. A agroecologia e o feminismo traz que isso é criticado, que se a gente dividir essas tarefas, se a gente dividir isso, todo mundo sai no lucro, todo mundo consegue ficar mais tranquilo em casa, a mulher não fica sobrecarregada de trabalho, é dividida, tanto a mulher quanto o homem, quanto os filhos, já adquirem uma responsabilidade justa de trabalho, tanto na terra quanto dentro de casa. Então, isso já traz uma justiça maior para a questão das mulheres e para a questão da família. Então, a gente tem uma divisão mais justa do trabalho doméstico. E essa campanha, ela tem um link, tem um vídeo do YouTube, que depois, se vocês quiserem buscar, eu posso também passar para a Thalita algumas bibliografias para ela colocar na descrição do vídeo e para quem quiser aprofundar o assunto, tá? E um exemplo, assim, também, que é muito importante para a agroecologia e que mudou muito a perspectiva do trabalho das mulheres e começou a valorizar ainda mais o que elas fazem, são as cadernetas agroecológicas. As cadernetas agroecológicas é uma metodologia de registro da produção, o que elas produzem,
elas anotam. Thalita, se você puder passar aqui, transmitir a foto. As cadernetas, gente, foram desenvolvidas por outra ONG, que chama CTA, Zona da Mata, em Minas Gerais, e ela trouxe uma revolução muito grande para o trabalho das mulheres, porque a partir do momento que elas anotam a quantidade que elas consumiram, que elas doaram, trocaram e venderam, e colocam um valor monetário para aquilo, para tudo aquilo, fazem a correção e colocam quanto que vale isso no mercado se eu vendesse. No final, depois, isso é feito por 1 ano, e é registrado, sempre registrado. Eu vi uma live, acho que o ano passado, mostrando como que foi o registro das cadernetas das mulheres do Nordeste, e elas falaram que realmente mudou a vida delas, elas saberem os produtos que elas vendem, ter essa organização, e com isso, depois que elas anotaram tudo, somaram, viram a quantidade de dinheiro que poderia estar ganhando, e arrecadando com isso tudo, elas perceberam que, juntando a economia com o que elas vendem, o valor que elas promovem é muito maior do que a cultura anual que os homens falavam que é o que produz e ganha mais na família. Então, a gente vê uma valorização até econômica e individual dessas mulheres, porque elas começam a se valorizar. Eu faço isso, eu posso ter um produto de qualidade, fornecer alimentação de qualidade, e ainda assim eu sei que eu estou contribuindo para a minha família, tanto economicamente quanto na saúde e socialmente, né? Ver aqui no desenho que, a partir do momento que ela registra, ela tem todas essas consequências e vê tudo isso. Além disso, a caderneta também foi instrumento para as mulheres, por exemplo, as mulheres agricultoras urbanas, para a previdência social, porque a partir do momento que elas registram tudo que elas produzem, tudo que elas fazem, elas conseguem comprovar que elas são agricultoras. Então, isso serviu para algumas mulheres agricultoras urbanas, acho que, se não me engano, do Nordeste mesmo, que chegaram e levaram isso para comprovar que elas são agricultoras e conseguiram se aposentar, elas conseguiram ter o auxílio à gestante, elas conseguiram ter abono salarial, as férias, tudo isso relacionado às questões previdenciárias, né? Então, as mulheres são consideradas agricultoras. Muitas agricultoras, com a comprovação das cadernetas, elas conseguem adquirir a DAP, que é um registro como agricultoras familiares, e conseguem ter um benefício da Pronaf. Então, eles só têm a ganhar com o registro dessas cadernetas. Por último, o que eu queria falar é que uma quantidade pequena de propriedade, de acesso à terra, como a propriedade dessas mulheres, que antes tinham que pedir autorização para produzir e o que produzir para os seus maridos, a gente tem elas como responsáveis também pela gestão das águas, porque elas são as principais preservadoras do meio ambiente, dos ecossistemas em volta das suas casas. Elas são as principais guardiãs de sementes, produzindo diversos bancos de sementes, de troca entre as suas organizações, entre as suas colegas e as pessoas da comunidade. E muitas vezes as mulheres têm um papel muito importante quando vários homens a gente vê que vai para trabalhar no agronegócio, no Nordeste, principalmente a gente vê as plantações de cana, que são sazonais, né? E quem mantém aquela terra produtiva, quem mantém aquela terra produzindo e alimentando a família e conseguindo valor para aquela família, são as mulheres que ficam lá produzindo e cuidando da terra. Então, as mulheres não são só as esposas dos agricultores, elas são muito mais que isso. Elas produzem políticas,
elas produzem descontentamento e fazem uma marcha muito maravilhosa que acontece em Brasília, de 4 em 4 anos, que é a Marcha das Margaridas. A Elisete pode falar bem dela, que ela já participou de várias. Que além dessa marcha da pessoa, delas se juntarem, fazerem esse protesto, elas fazem uma formação riquíssima nos territórios, elas buscam falar sobre o que são as políticas públicas que as mulheres agricultoras precisam, como que o governo, o Estado pode trazer essas políticas públicas para elas. É muito maravilhoso como essas mulheres trazem e produzem o conhecimento, e produzem essa luta, e são resistência. Então, por essas mulheres, e a gente fala também que é muito bom trabalhar com as mulheres na agroecologia, porque a gente também não sou só uma cientista que vai lá, pesquisa e conversa com ela e busca as coisas. Muito na agroecologia a gente também constrói muito afeto, a gente constrói amizades, a gente não vai só para estudar essas mulheres, só para estudar esses homens que produzem agroecologia. A gente vai, a gente senta com eles, a gente conversa, a gente partilha as nossas felicidades. Eu e a Elisete nos conhecemos tem pouquíssimo tempo. Semana passada a gente ficou mais de 1 hora no telefone conversando, e hoje eu já considero ela uma amiga. Estou louca para a pandemia acabar, para a gente se visitar, se conhecer, dar um abraço. Então, a agroecologia carrega essa proximidade, esse afeto, e essas mulheres só têm a trazer conhecimento, só têm a trazer essa alegria para todos nós, e mostrar que, além de pessoas, de produtoras, elas são lutadoras, elas são importantes, elas sabem, elas têm conhecimento, e elas estão aqui para mostrar que elas podem de verdade. E vamos mudar esse mundo, acabar com esse capitalismo horroroso e trazer uma mudança de vida para todo mundo através da agroecologia e do feminismo. Obrigada, Ana, que fala maravilhosa. Muito incrível para a gente abrir essa conversa. Eu vou passar agora para a Elisete. O microfone está desligado agora. Antes de começar, eu queria ler uma poesia que tem muito a ver comigo. Toda a vida eu fui uma pessoa de muita rebeldia, nunca baixei a cabeça para obedecer a ninguém, nem meus pais, que eu levei muito pau por causa disso. Mas eu vou começar a ler a poesia que diz o seguinte: eu nasci bem feminina, 9 horas da manhã, num dia de sexta-feira. Mãe trazia carimã, extraído da mandioca. Pai pescava curimã. Nunca aceitei a proposta da mulher ser vigiada. Eu sempre saí sozinha, de tarde ou de madrugada. Por isso, em minha família, fui ovelha desgarrada. Cantei, dancei, namorei, pulei, passeei também. Andei sozinha na estrada, sem companhia de alguém. Quem me encontrava dizia: essa, juízo não tem. Diziam que a mulher tinha que ser delicada, não dizer um palavrão, ver tudo e ficar calada, guardar sempre a virginidade, para não ficar falada. Estes mitos que eu ouvia, eu nunca valorizei, por isso os ignorei. Falei sempre o que queria, disse aquilo que pensei. Luto sempre por igualdade em todo e qualquer lugar, e para que a mulher e o homem possam juntos trabalhar por uma nova sociedade com direito e bem-estar. Essa poesia é de uma companheira que hoje não está mais conosco, né? Está num outro plano. Ela se chama Nazaré Flor, é uma pescadora que morava em Itapipoca, no Ceará. Ela é poetista e também cantadora de viola. Passou muitos anos sendo diretora do Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, e era uma grande companheira, uma mulher que lutava e que acreditava que, através da luta e das mulheres, a gente consegue e vai conseguir construir um mundo diferente, um mundo justo e igual. Bem, falar de agroecologia para nós mulheres
trabalhadoras rurais, tem um significado de autonomia, de liberdade, de uma maneira de trabalhar diferente com a natureza e com a terra. Né? Para a gente trabalhar a agroecologia significa ter sustentabilidade, ter alimento saudável para a nossa família, para a nossa comunidade, né? E, consequentemente, para a cidade. Significa a agricultura, a agroecologia para nós, mulheres trabalhadoras rurais, significa respeito pelo meio ambiente, pela natureza e pelas pessoas que vivem no campo. Não é? O nosso jeito de trabalhar a agroecologia é um jeito que não vem de agora, né? Vem de muitos e muitos tempos. A gente sempre trabalhou ao redor no aceiro do terreiro, como se diz antigamente, né? Os maridos sempre davam aquele pedacinho de terra ao aceiro do terreiro para que a gente pudesse plantar e colher para sustentar a nossa família. Por que ficava no aceiro do terreiro? Porque ali ficava perto para a gente olhar a casa, os filhos e olhar a panela para não queimar o feijão, para quando ele chegar ter almoço pronto. Então, era ao redor da casa que a gente sempre plantou e criou os animais de pequenos portos, né? A galinha, o porco, a cabra, né? E além de plantar, ainda temos nossas hortas medicinais, porque para a gente é muito importante, né, a planta que cura. E ela, quando você planta um pé de capim-santo, um pé de erva-doce, e você faz um chá para aliviar a dor, para acabar com uma dor de barriga, para acabar com uma febre, você está evitando de ir na farmácia entupir seu filho, sua filha, ou você mesmo com remédios tóxicos que, em vez de curar, alivia uma coisa e prejudica a outra. Então, a planta medicinal foi uma coisa que há muitos anos, né, vem se arrastando dos nossos antepassados, de vó, de mãe, de pai, para filhas, e a gente vem cultivando isso, porque para a gente é muito importante cultivar não só o alimento saudável, mas também a planta que cura, né, a planta que sara, a planta que deixa a gente com disposição para continuar lutando e trabalhando. Para a gente trabalhar agroecologia é uma coisa, é uma intimidade muito grande que a gente tem com a terra, com o sagrado, né? Para mim, eu tenho 3 coisas que para mim é muito sagrada na minha vida: a terra, a água e a semente. Sem esses três elementos, a gente não vive, né? Porque a semente é vida, ela produz vida, ela produz alimento, ela produz o ar, ela produz o que a gente precisa. A terra é a mãe que dá tudo isso. E a água germina tudo isso. Então, são 3 elementos que, para mim, é sagrado. É a água, a terra e a semente. Sem esses 3 elementos, no meu entender, para mim, não existe vida na terra. E ter esses 3 elementos é ter uma vida diferente, é ter uma vida sustentável, é ter uma vida digna, é ter uma vida de qualidade, que nem sempre esses 3 elementos estão a nosso poder, né? Hoje é uma luta muito grande para que a gente consiga ter pelo menos um pedacinho de terra ao redor da casa do nosso terreiro para a gente plantar o nosso alimento e continuar criando os nossos animais e cultivar nossas hortas medicinais. Porque hoje a gente sofre grandes ameaças, né? Com essa sede capitalista que hoje domina essa sociedade. A gente hoje é ameaçada pelas indústrias de têxtil, pelas indústrias de gesso, pelas indústrias de turismo, né? Que vai invadindo, e os grandes latifundiários que compram as terras, e a gente, quando não quer vender a pequena propriedade, eles ficam ali, aí eles botam gado, soltam dentro das plantas, acaba com tudo, e se a gente for falar, a gente é ameaçada de morte, né? Nos últimos tempos,
tem desencadeado uma violência muito grande no campo, né? Depois que esse desgoverno assumiu, tem desencadeado uma luta muito grande, uma violência muito grande no campo, né? Principalmente aqui em Pernambuco, na região da Mata Sul, né? Isso sem falar, né, da violência que existe no norte com os indígenas, né? Muita morte, muitas ameaças de despejo de suas terras. E aqui em Pernambuco também, que foi um estado sempre considerado, né, dominado pelo poder dos coronéis, né, e a gente conseguiu, com muita luta, reverter um pouco esse domínio, mas hoje ele retorna com muita força e com muita violência, expulsando os agricultores e as agricultoras dos seus pedacinhos de terra que conseguiram, com muito sacrifício, com muita luta e com muito suor, e às vezes com muito sangue. E aí, quando ameaçam expulsar a gente da terra, ameaçam a nossa subsistência. Porque a agricultora, sem terra, ela não vive. Como é que uma agricultora vive sem terra? Como é que ela planta sem terra? Ela precisa da terra, ela precisa da água, ela precisa da semente, ela precisa do seu território. Se sentir parte daquele, não é dona, mas é parte do território. Porque a terra para a gente é sagrada. É a mãe terra, é um elemento sagrado para a gente. Então a gente não é dono, mas a gente é parte dela, né? A gente vive porque ela nos sustenta. Então a gente precisa continuar sendo parte desse território. E aí, quando uma empresa ou uma indústria nos ameaça a expulsar das nossas terras, a gente fica sem chão, a gente fica sem força para dizer, meu Deus, para onde é que eu vou? Para uma periferia de cidade, onde não tem onde eu trabalhar, onde não tem trabalho para os meus filhos, onde a mídia entra na nossa casa e diz que meu filho tem que ter um bom celular, um bom tênis, uma boa roupa, e aí vai incentivar meu filho a se envolver com coisas que não deve, né? Com drogas, com pequenos furtos, e vai destruir a dignidade da mulher trabalhadora rural, porque quando mexe na sua família, mexe na sua estrutura. E hoje o que o sistema capitalista faz é isso, é nos expulsar do nosso território e obrigar que a gente viva nas periferias das cidades. E aí as nossas filhas vão se prostituir, nossos filhos vão cair no mundo do crime. Aí o Estado diz que a gente não toma conta, né? A menina está na prostituição, cadê o pai? Cadê a mãe? Mas não vê que ele foi negligente quando o poder capitalista foi nos expulsar do nosso território, do nosso pedaço de chão. Ele ficou omisso, ele botou a venda nos olhos para não ver, né, a injustiça de nos jogar fora do nosso território. Mas quando o menino vai fazer uma coisa mal feita, né, um mal, que eles acham que estão prejudicando a sociedade, aí o menino tem pai, tem mãe, e a gente é responsável. Mas por que não olhou que a responsabilidade do Estado é nos garantir viver no nosso território, é nos dar a condição da gente viver no nosso território, com financiamento, com políticas públicas que garanta saúde, que garanta escola digna e completa e plena, né? Não é pegar nossos filhos e trazer do sítio para a rua, dentro de um carro, onde tem tudo que você pode imaginar de ruim, né? E nossos filhos são incentivados a isso. Aí o Estado não vê isso, né? Vê que é melhor derrubar a escola que tem lá no sítio e trazer os nossos filhos para a rua e jogar nossos filhos num ambiente hostil e longe dos nossos olhos. Aí, quando acontece alguma coisa errada, os pais são responsáveis. Onde é que estavam a mãe, onde é que estava o pai que não viu, né? Mas o Estado se omite dessas irresponsabilidades. Então, para mim, a agroecologia, ela significa o poder de enxergar tudo isso. Porque quando a gente começa a trabalhar e se organizar, a gente começa a discutir o nosso papel na sociedade enquanto mulher, enquanto agricultora, enquanto esposa, né? Que até um dia desse a gente só era
vista como esposa de seu fulano, a gente não tinha nome, a gente não tinha identidade. Quem é? Elisete era esposa de seu José. Não, seu José, dona Elisete, sabe quem é a esposa do seu José? Eu não tinha nome, né? Eu vim começar a ter nome dos anos 2000 para cá, que a gente começou a discutir o nosso papel e a importância da gente ter nosso documento, ter nossa identidade, nosso CPF, nossa carteira de trabalho. Por que não? Porque eu tinha que ser dependente do meu marido ou do meu pai o tempo inteiro. Porque se eu fosse casada, era do meu marido. Se eu fosse solteira, não, é filha do seu José. Não, Elisete é filha de São José. Eu só tinha um registro de nascimento, precisava registrar, né? Senão, nem gente eu era considerada se não tivesse o registro de nascimento. Então, a agroecologia nos permitiu nos organizar, né? E a auto-organização trouxe para a gente o conhecimento do nosso papel de agricultora, de mulher e de sujeito político nessa sociedade. Eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a ter meu pedaço de terra, tenho direito a ter meu torrão e eu vou brigar por ele. E vou brigar para continuar sendo agricultora. Agora, agricultora onde eu tenha condições de ter financiamento, de ter condições de plantar, de colher e de vender. Hoje, tem algumas famílias que, quando eu olho assim, eu fico encantada de ver a transformação a partir do momento que ela começou a comercializar o seu produto, né? A gente acabou com o atravessador, que comprava um pé de alface por 2 centavos e vendia lá na feira por R$ 2, e a gente começou a nos organizar no sentido de comercializar nosso próprio produto. E aí as mulheres começaram a ter uma vida diferente, né? Porque ter direito a uma televisão, a uma geladeira, a um fogão, a um bujão, não é privilégio só de quem mora na cidade, não. É um direito de quem vive no campo, viver bem, viver com dignidade. Ter uma casa de alvenaria, com todo conforto, é nosso direito também, não só é direito de quem vive na cidade, não. Quem vive no campo também tem direito de viver com dignidade e ter direito a ter as coisas. Um carro não é privilégio, não. Um carro é um instrumento de necessidade. Não é privilégio só de quem mora na cidade. Quem mora no sítio, no campo, também tem direito de ter um carro, porque um carro é uma necessidade para transportar o seu produto, para transportar a sua família, para no domingo sair com a sua família, poder passear. Isso não é privilégio só de quem vive na cidade ou de quem tem dinheiro, não. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem direito a viver e viver com dignidade. Porque eu nem quero dinheiro para ter dinheiro e depois não poder viver, ser ameaçada, o ladrão viver atrás de mim para mim. Não, eu quero ter condições de viver bem, de ter um carro onde eu possa passear no final de semana com a minha família, de poder visitar um parente, de poder ter uma casa boa, onde tenha água, luz, e eu ter os equipamentos que me dê condições de viver bem. Né? Isso não é privilégio só de quem mora na cidade. As pessoas acham que porque a gente vive no campo, a gente tem que viver abaixo da miséria. Não, a gente tem que viver com dignidade e com respeito. E para a gente viver com dignidade, a gente precisa ter casa mobiliada de tudo que é necessário, televisão, geladeira, liquidificador, fogão, bujão a gás, ter tudo isso, ter um carro para poder passear, para poder levar os nossos alimentos, a nossa produção para a feira, comercializar na feira, né? É fácil? Não, minha gente. Olha, a coisa mais difícil do mundo é uma mulher comercializar na feira. Eu lembro que quando eu era menina, eu sempre gostei de pegar meu dinheiro. Eu comecei a pegar meu dinheiro, eu era tão pequena que eu nem sei quanto era que eu ganhava naquela época, só sei que eram umas pratas, né? E eu enchia umas latinhas. Mas aí, quando eu fui ficando maior, eu fui vender o que tinha no sítio, na feira. Vendia, quando terminava de vender, comprava de outras pessoas e ia vender. E todo mundo falava, né? Feira não é lugar de mulher, mulher tem que estar em casa. E aí eu ficava irada quando eu via isso. E teve um domingo, a feira na minha cidade era no domingo nessa época, que eu terminei pegando uma briga com um cara e taquei lá palma de banana na cara, foi um ribuliço, eu acabei com a feira no cacete. Porque eu estava vendendo a banana e ele perto de mim, aí ele disse assim: vá-se embora para casa, sua porra, que lugar, isso não é lugar de mulher, não, isso é lugar de homem.
E aí eu fiquei com ódio tão grande do cara, peguei a palma de banana, eu disse, me respeite que eu não sou sua parceira. Taquei a palma de banana no cara, foi uma confusão. Meu pai estava num bar, que tinha um bar na cidade nessa época, era o único bar que tinha, meu pai estava lá bebendo, com os amigos, aí disseram, Zé do Rancho, tua filha tá num cacete com o cara na feira, olha, tá acabando com a feira no pau. Ele disse, ela tá dando ou tá apanhando. Aí disse, olha, ninguém sabe, uma hora ela tá em cima, outra hora ela tá embaixo. Ele disse, se ele bater na minha filha, ele vai se ver comigo. Mas para vocês terem uma ideia de como a situação era, né? A gente era mulher e não podia sair de casa. Tinha que estar só dentro de casa, lavando, passando, cozinhando e cuidando dos irmãos. No caso, eu era solteira, cuidando dos irmãos mais novos. Lugar de feira não era lugar de mulher. E aí eu terminei deixando de negociar, porque eu fiquei com tanta vergonha depois da briga que eu causei na feira, que terminei deixando de negociar, né? Não fui mais negociar, não fui mais para a feira, e aí não quis mais saber disso, porque eu fiz uma cidade pequenininha, né? Nessa época, hoje ele tem, Pombos tem 26 mil, 27 mil habitantes, mas naquela época tinha 13 mil habitantes, todo mundo conhecia todo mundo, e eu acabei com a feira no pau. Mas a gente foi criada para servir, ser cuidadora e servir ao homem. E a gente quebrar tudo isso, a gente só pôde quebrar quando a gente começou a se organizar e ver o nosso papel nessa sociedade machista, patriarcal, excludente e violenta e assassina, porque a gente todo dia morre, né? Todo dia morre e morre pela mão do homem. Não é uma mulher que mata outra mulher, não. É um homem que mata a mulher porque não aceita que a gente seja dona da nossa própria história, né? Que a gente tem o direito de ir e vir. Não, eu comprei ela, assinei um papel, ela é minha propriedade. Se não viver comigo, não vive com ninguém. E nos assassina. E o Estado está aí, vendo o número de mulheres assassinadas e nada faz. Não tem uma política que diga assim, eu vou garantir a mulher vítima de violência ter condições de sair de sua casa com seus filhos, porque eu não vou sair se eu estou sendo ameaçada, eu não vou sair da minha casa e deixar 3 ou 4 filhos sozinhos na mão de um assassino, de um criminoso. Porque se ele me ameaça de morte, consequentemente, ele vai matar meus filhos também, se eu deixar, né? Para fazer com que eu volte para dentro de casa. Quantas vezes isso não acontece? E o Estado que garante é uma casa de apoio, é um atendimento psicológico. Isso não é suficiente para dar suporte a uma mulher que está sendo vítima de violência. Aí, quando morreu fulana. Morreu porque foi o Estado que matou. Não foi o cara que matou, foi o Estado que matou com a sua omissão. Né? Quando não tem política pública que garanta a minha existência nesse Estado, é ele que me assassinou. Foi ele que obrigou o cara a pegar a arma e me matar, porque ele não garantiu que eu tivesse proteção. O que é que a Constituição diz? Que é dever do Estado proteger as famílias, proteger as pessoas. E ele me protegeu? Não. Né? Então, é uma sociedade tão violenta que a gente, além de ter que lutar para sobreviver e ter um alimento digno na nossa mesa para sustentar nós e a nossa família, a gente tem que brigar e lutar para continuar viva. Quantas famílias não foi desfeita, a começar da minha, porque eu não aceitei ficar dentro de casa, né? Eu tive que trabalhar para botar o pão na minha mesa. E aí o cara disse, ou você trabalha ou eu lhe deixo. Eu digo, pois me deixe, porque para mim meu marido é meu trabalho. E minha sogra chegou um dia na minha casa e disse, minha filha, você quer continuar casada? Eu disse, quero. Então deixa esse trabalho. Eu digo, eu vou viver de quê? Eu vou trabalhar. Eu não vou trabalhar. Quem é que vai dar de comer a meus filhos? A senhora dá a comer a meus filhos? Eu não tenho nem para mim. Eu digo, então pronto. Eu preciso continuar trabalhando. E aí terminamos se separando, porque ou se separava ou a gente se matava, né? Porque foi uma vida de muita violência. Mas o homem, ele não aceita que a mulher saia de casa para trabalhar ou saia de casa para participar de reunião, para se organizar. De logo que vai atrás de homem, que está sendo corno, né? Porque a mulher está chifrando. Eu levei muito nome disso, né? Quando eu saía, dizia, olha, já vai atrás de homem, porque eu nunca fui de ficar dentro de casa. E esse processo da auto-organização foi que fez com que eu me libertasse de muitas coisas ruins que a sociedade faz com que a gente traga, né? Minha mãe trouxe e passou para mim, e
e trazendo e passando para mim, para os meus filhos também. E o processo de formação faz com que a gente se liberte disso, né? A gente comece a ver que a gente é sujeito político de transformação, né? Também. O homem mas a gente é muito mais, porque a gente tem uma sensibilidade diferente de lidar com as situações e com as coisas. Então, eu comecei a ver o meu papel dentro da sociedade e o que eu precisava fazer para continuar na luta por mim e por outras companheiras. E aí, isso me custou muita lágrima, muito suor, e me custou o casamento. Né? Eu não casei para me separar, eu casei para viver, para construir família, né? E para viver como todas as mulheres que têm pensamento em ter uma família. Mas eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu vivia com um homem, né, debaixo de violência, de muita violência física, violência psicológica e violência patrimonial, ou eu escolhia viver sozinha e criar meus filhos, mas criar com dignidade, né, dando o que eles precisavam para viver, se alimentar bem e dando estudo. E eu optei a viver uma vida digna com meus filhos. Deixei, não me arrependi, e a maioria das mulheres que hoje tem uma formação diferente, que sabe o papel dela na sociedade, geralmente ela paga esse preço. Né? Porque eu lembro que quando a gente começava, quando a gente ia para esse sindicato, a gente ia como secretária, ou como conselho fiscal não era para lavar, para limpar, para varrer, para fazer ata. Não, a mulher ajeitosa para fazer ata, nunca para decidir. E quando você começa a fazer, a pressionar que o seu lugar também é de decisão, aí as coisas mudam de figura. Né? Mas hoje a gente avançou muito, mas temos muito ainda que avançar para que esses espaços sejam ocupados por nós mulheres. Aqui na minha cidade, a gente tem 2 vereadoras, e uma delas é agricultora, muito minha amiga. E é muito difícil estar num lugar como esse. Né? Primeiro é que a gente briga para que as mulheres estejam ocupando os espaços de poder. E tem muito movimento que, quando a mulher chega lá, dá as costas, porque ela hoje não está mais dentro do movimento. E eu acho isso muito errado, porque quando a gente dá as costas, ela fica lá sozinha, e ela sozinha não faz nada. Né? A gente precisa estar acompanhando ela no dia a dia, para que elas consigam estar dentro desse lugar totalmente machista, né? Porque a política é um espaço totalmente de homem. A mulher que se atreve a ir para lá, se não tiver um apoio, se não tiver uma base, ela é tratorada, é pisada, ou é simplesmente escanteada, deixada de lado, não consegue fazer nada. Né? E a gente precisa estar dando apoio a essas mulheres que estão dentro desses espaços que têm um poder diferenciado de contribuir com uma sociedade mais justa. Eu lembro que eu participei muito tempo do falecido CONDRAF, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. E dentro desse conselho tinha poucas mulheres, né? Eram mais homens. E de vez em quando a gente estava pegando briga séria para que as pessoas respeitassem o nosso direito de fala. Porque nem o direito de fala a gente muitas vezes era ignorado. A gente ficava com a mão levantada, pedindo na fala, terminava a reunião e a gente não falava e não colocava o nosso ponto de vista. E aí tinha uma oportunidade que tinha um cara que ele era quem executava o programa da DAF, né? Da DAP. E ele disse que para que mulher com DAP? Se o homem tinha o suficiente, porque o homem era o chefe de família e a gente estava na família, era como se a gente fosse uma coisa agregada. Eu fiquei muito brava com esse camarada e a gente teve uma discussão muito séria. Ele estava numa reunião dessa e a gente teve uma discussão muito séria, ainda bem que ele não abriu a boca para dizer que eu era feia nem era bonita, né? Porque eu disse a ele que ele me respeitasse, que eu não era um objeto da família, não. Eu era um ser, uma cidadã que fazia parte da família, mas não era um objeto, não.
certo? A família estava em mim e eu estava na família, mas eu era um sujeito de direito. Tinha direito a ter um ADAP no meu nome. Isso foi muita discussão e a gente levou muito tempo para que as DAP saíssem também no nome das mulheres, porque antes era só no nome do esposo, né? O chefe da família era quem tem direito a isso. E aí, quando vinha os financiamentos, eles tiravam e tiram e fazem dele o que quer, né? E a gente não vê nem o azul, nem a cor do dinheiro a gente vê. Então, são políticas que a gente precisa continuar lutando para ela existir, né? Mas precisamos, primeiro do que tudo, tirar esse louco, esse genocida que está no poder, destruindo tudo que a gente conquistou com muita luta e com muito suor. A gente, dos últimos 3 anos para cá, né? Os 2 anos de Temer também, a gente teve percas de políticas e de direitos significativos na história deste país. Políticas que a gente conseguiu conquistar há mais de 50 anos atrás, que custou muitas vidas, muito sangue foi derramado. A gente praticamente perdeu, né? Ou estamos perdendo. Então, é preciso que o país acorde para ver a situação em que a gente está passando. O Estado hoje não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento básico e nem tem financiamento para a agricultura. Pode ter para o agronegócio, mas para a agricultura familiar, para a agroecologia, não tem. E a gente, como você disse, Ana, é preciso olhar. O campo é hoje agricultores, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, né, o povo das florestas, das águas, tudo isso, para mim, faz parte do campo. Sem esse conjunto de pessoas e de sujeitos, o país não se sustenta. Porque o agronegócio, quando fabrica para fora. Ele planta para fora, né? E o que ele planta para dentro, para a gente também não serve. Eu não quero comer soja cheia de veneno, nem soja transgênica. Nem quero fazer um cuscuz com milho transgênico cheio de veneno. Eu quero fazer um cuscuz com milho limpo, milho puro, de uma semente crioula. Então, para mim, isso é essencial, para mim, para minha família e para a comunidade onde eu vivo, né? A gente precisa pensar num todo. E para pensar num todo, é preciso ver no abismo em que o país hoje está caindo. Né? A gente precisa ter noção do que é um país onde existe uma pessoa louca, genocida, que só olha para seu umbigo, que se está bom para ele, o resto que se exploda, né? Que não olha para o pobre, que não olha para a educação, que não olha para a saúde, que congela salários, que acaba com direitos. A gente não pode ter sustentabilidade, nem ter vida digna com um país à beira do abismo como a gente vive hoje. É preciso que todo mundo faça um esforço para ver para onde é que a gente estamos indo hoje. E juntos possamos fazer uma corrente e mudar essa situação. Eu creio muito em Deus que a gente vai mudar essa situação. Tenho uma fé muito grande em Deus e tenho uma fé muito grande na nossa força, na nossa disposição, na nossa coragem, na nossa união, que juntos a gente vai transformar esse país, essa sociedade, numa sociedade justa, numa sociedade igualitária, numa sociedade onde homens e mulheres possam viver e se respeitar dignamente, onde possamos construir um mundo do bem viver, um mundo onde todos possam ter direitos, né, e possam viver com direitos. Eu acredito muito nisso e acredito na força, não só da trabalhadora rural, como acredito na força da academia, né? Acredito na força das ativistas, acredito na força das pessoas que querem construir um mundo diferente. Essa é a minha fé. Né? E um dia, nem que eu não esteja mais aqui, mas meus filhos, meus netos,
meus bisnetos estarão e vão, com certeza, usufruir desse mundo justo e igualitário, onde o sol brilha para todos e todas. Muito obrigada, Elisete, que incrível suas palavras, elas estão reverberando aqui, vão ficar reverberando ainda por longos tempos, está todo mundo vibrando muito no chat, te parabenizando, enfim, sua fala é de fato encantadora e, enfim, enche a gente de energia, e você fala de uma forma muito simples, questões que são muito, que às vezes a gente complexifica demais, né, essa questão que você falou dos atravessadores, parece tão pequeno, mas de fato muda tanta coisa, né, essa questão de você saber de onde vêm os seus alimentos. Eu pego cesta com o pessoal do CSA, que é a comunidade que suporta a agricultura, da Suporte à Agricultura, e complemento com as cestas com produtos do MST. Essa cooperativa do MST, desse assentamento que eu pego, eles fazem eventos lá, e de vez em quando a gente vai para fazer campanhas de reflorestamento, e, enfim, para fazer bate-papos e conhecer de onde que vem o alimento que a gente compra, né? E, de fato, é muito incrível quando a gente diminui essa questão dos atravessadores, porque a gente, de fato, consegue perceber de onde está vindo o nosso alimento. Isso faz com que a gente tenha outra relação com a terra, outra relação até com os resíduos que a gente gera e que, enfim, são possíveis de retornar para a natureza e, assim, deixar de ser o que a gente chama de lixo e voltar a ser adubo. Então, é tão incrível essa questão e tão potente, né, a agroecologia como, enfim, uma política não deveria ser nem política de governo, né, política de Estado mesmo. E vai muito no sentido do que a Ana falou e do que você falou também, que a omissão do Estado, né, o Estado ele se omite, mas de fato a gente tem um Estado que, dentro do marxismo, a gente chama de Estado burguês, porque ele é um Estado que ele cumpre muito bem o papel ao qual ele foi designado, que é resguardar o direito à propriedade privada, principalmente, na verdade, majoritariamente vai nesse sentido, desses grandes proprietários de terra, seja no campo, seja na cidade, e é um absurdo que a gente normalize isso, que a gente normalize essa ideia de passar a propriedade privada para sempre, em herança, sabe, de territórios que são enormes, assim, é um absurdo. E eu estava vendo um documentário uma vez que falava que uma família do Centro-Oeste, que é a família do Caiado, eles têm, somando todas as terras que eles têm, eles plantam soja, é maior do que o Parque Estadual onde fica a Chapada dos Veadeiros, Parque Nacional onde fica a Chapada dos Veadeiros. Assim, é um absurdo. E aí gravaram até essas câmeras escondidas, né? Conversando com o pessoal, e aí eles falaram assim, a gente vai expandir até chegar no litoral. A gente só não vai mais porque tem o mar. Então, é essa a ideia deles, né? Vamos expandir a fronteira para a gente ter mais terra e concentrar cada vez mais terra. Então, o que a gente precisa construir, na verdade, não é nem políticas públicas dentro desse Estado, a gente precisa derrubar esse Estado, a gente precisa começar um Estado novo, de fato comunitário, de fato popular, e de fato com bases ecológicas, né, porque não dá para a gente ficar produzindo matéria-prima, exportando matéria-prima, que seja mineração, ou então ficar exportando ração para gado, ou exportar cabeça de gado. A gente tem plantação de gado, a gente tem mais cabeça de gado hoje no Brasil do que gente, em números, assim. E para poder sustentar todo esse gado, a gente precisa de muita soja, a gente precisa de muita água virtual para poder sustentar essas agriculturas. E isso sem falar nos conflitos hídricos, né, de estresse hídrico, porque muitas vezes perto dessas regiões de agronegócio, eles vão levando a exaustão, as águas subterrâneas, e as pessoas ali vão ficando sem acesso à água. E isso, outra coisa muito pior também, né? Quer dizer, não tem nível de pior ou melhor, mas o fato de você ser um vizinho do agronegócio, você tenta lá manter sua produção agroecológica, aí vem o seu vizinho e usa agrotóxico, e ele lança aquele agrotóxico todo no solo e que vai para o aquífero subterrâneo, né? Ele volta para o ciclo e aí acaba caindo no rio e acaba
entrando em contato com a agricultura de quem está plantando agroecologicamente sem veneno para baixo. Então, assim, é todo um sistema, é toda uma cadeia, a gente precisa pensar, ter isso em mente. Bom, não tem vários comentários, mas não tem perguntas aqui. Então, eu queria passar a fala para vocês irem encaminhando para fazer uma fala final. Você quer começar, Ana? Então, gente, eu fico emocionada de ver essas palavras da Elisete, porque muitas vezes a gente estuda sobre a questão da mulher, sobre a questão dos territórios, como que o capitalismo impacta na vida dessas pessoas. E quando a gente vê essa fala, essa potência, essa resistência de estar naquele lugar e produzir, e proteger sua família, e trazer debates para dentro da sua casa, trazer força para mudar essa sociedade, para mudar as questões que a gente precisa elaborar e trazer à luz do que pode ser uma mudança de verdade, o que pode ser uma realidade diferente e de potência para as mulheres e de potência para as pessoas como um todo, porque a agroecologia é isso, ela é mostrar que existe uma outra forma de produzir, existe uma outra forma social de se viver, existe a capacidade de valorização de todas as pessoas, das mulheres, das juventudes, das pessoas idosas, que elas também são pessoas que produzem, são pessoas que trazem reflexões, que têm sabedoria, que estão aqui para fazer a gente aprender, que estão aqui para trocar com a gente. E a agroecologia é muito isso, é muito esse resgate também, essa salvaguarda aos saberes tradicionais, a valorização deles, a não criar um conhecimento universal pautado no modo de vida europeu, americano, porque a gente não quer isso, a gente quer o nosso modo de vida. A gente quer uma produção voltada para a nossa saúde, a gente quer relações com familiares, relações com o meio ambiente que trazem crescimento para todos nós. Então, a agroecologia é muito isso. Além de uma prática, ela é um movimento, ela faz com que nós sejamos mais justos, ela traz alimentação, ela traz questionamentos, e ela traz o poder que a gente tem sobre as nossas vidas, sobre a sociedade e sobre tudo que está em torno da gente e que a gente pode mudar e que a gente pode escutar e que a gente pode aprender com isso. Muito bem. Eu fico ouvindo a Ana falar e fico pensando, né, um monte de coisa na minha cabeça. Mas Thalita disse uma coisa que eu fiquei pensando muito, que é a questão dos agrotóxicos. Veja só, Thalita, eles fazem isso de propósito, né? Porque geralmente quem trabalha agroecológico, as terras são pequenas, né? A gente nunca tem grandes propriedades de terra. O agricultor nunca tem. Quando muito tem, 7, 5, 6 hectares de terra. É muito pequeno diante de uma propriedade de um fazendeiro. E aí, geralmente, eles tentam comprar nossas terras, a gente não vende, aí a gente fica ali sendo pressionada. A questão de jogar agrotóxico nas lavouras que eles plantam, envenenar os rios e as fontes de água, é proposital, porque é uma maneira de fazer com que a gente possa correr do nosso território e entregar ele por pouco ou mais ou nada, né? Isso tem prejudicado muito também as mulheres que estão nas feiras, porque os produtos eles são examinados de 3 em 3 meses, aí no instante o Estado aparece para examinar. E se tiver um percentual acima do que eles consideram normais, as pessoas são suspensas das feiras, né?
Isso tem acontecido ultimamente, acho que há mais ou menos um ano, uma família que a mulher passou 3 meses suspensa da feira até provar que ela não tinha usado, né? Mas era uma pessoa que o sítio dela divide com ele, e essa pessoa pulverizou o veneno e voou para a lavoura dela. Ela passou 3 meses sem comercializar os seus produtos, e olhe que ela fazia, numa semana, 2 feiras. Né? Isso, quando acontece, você imagina o desgaste econômico, pessoal e político para essa família. Né? Não pode trabalhar, planta e não tem a quem vender, porque está proibido de vender, está proibido de ganhar o dinheiro, está proibido de trazer outras coisas para dentro de casa, porque a gente não só come o alface, a batata e a macaxeira, a gente também come outras coisas que muitas vezes a gente não produz e precisa comprar, e sem o dinheiro a gente não compra. Então, é uma maneira cruel dessa sociedade patriarcal fazer com que a gente saia do nosso território e vá para as periferias das grandes cidades. E uma outra coisa que eu queria falar era sobre a Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas hoje se tornou uma das maiores manifestações, né, de luta das mulheres trabalhadoras rurais. Né? Hoje, não só das mulheres trabalhadoras rurais, hoje do campo e da cidade, porque hoje é um movimento que não só agrupa mulheres trabalhadoras rurais, mas é também todos os movimentos urbanos hoje fazem parte da marcha. E a marcha, eu sou apaixonada pela marcha porque ela tem uma dinâmica de fazer o seguinte: tem uma pauta de reivindicação, mas aquela pauta não é pensada por A, nem por B, nem por C. É pensada por nós, mulheres, né? Com conversas, com roda de diálogo, colocando a nossa necessidade nas comunidades, nos seus territórios, nos seus municípios. Então, a gente terminou uma marcha em agosto de 2019. Já começamos a ter reuniões para preparar a próxima marcha com essas reivindicações que a gente precisa, e agora para aquelas outras que não foram atendidas, lógico, com esse genocida no poder, não podia ser diferente. Mas é um movimento que envolve a vida da gente, né, e a nossa necessidade. A gente discute e a gente coloca no papel tudo o que a gente precisa para ter uma vida digna no campo, nas águas, na floresta, estão dentro das pautas da marcha, construída por nós. Lógico, tem as pessoas que pegam a nossa fala, botam num papel e sistematiza tudo muito bem sistematizado, porque estudou para isso, né? Mas as coisas vêm de dentro da gente e vêm da nossa necessidade. É um movimento, hoje, a nível de América Latina, que a gente não pode se imaginar sem esse movimento. Né? A gente, quando sai, mal chega de Brasília de uma, já começa a nos preparar para outra, e tem nos dado muita força, porque também é uma maneira da gente estar juntas, conversando, dialogando, e discutindo as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas aflições, e também recebendo apoio, né? Porque na hora que eu começo a dizer o que está me afligindo, e uma companheira diz: olha, isso faz assim, faz assado, age assim, age assado, você fazendo assim, você tem tal resultado, isso vai nos ajudando e vai nos fortalecendo. A Marcha das Margaridas hoje, para mim, é um dos maiores eventos de mulheres da América Latina, que a gente, e por que não dizer do Caribe, né, que a gente tem hoje no país, e muito me orgulho em poder dizer que faço parte dessa marcha desde a segunda marcha. Né? Eu só perdi a primeira, mas da segunda marcha para cá eu não tenho perdido nenhuma, e tenho fé em Deus ainda poder participar de muitas que virão, e com grandes resultados, né? Porque cada marcha a gente vê um resultado diferente, seja com o Estado, ou seja entre a gente mesmo, né? Porque ela também é uma ação transformadora e multiplicadora de conhecimento e de poder. Né? A marcha faz com que a gente veja o nosso lugar e o nosso papel e queira exercer esse papel. E quando a gente está exercendo esse papel, a gente também tem o poder de falar, tem o poder de estar e tem o poder de modificar e de agir de maneira diferente, que muitas vezes incomoda a muita gente. Mas a gente vai continuar na luta, porque a luta é nossa, e a gente vai continuar na resistência
ir na marcha até que todas as mulheres deste país, desta América, seja livre. É isso. Muito obrigada. A gente quem agradece. A gente quem agradece demais a vocês, mulheres, que estão aí encabeçando toda essa luta, super importante, imprescindível para a gente pensar outro mundo possível. Eu queria deixar um recadinho para as mulheres geólogas que nos assistem, homens também, mas porque a gente está dentro de um quadro de geociências, né? Eu estou falando aqui enquanto geóloga, mas muitas vezes a gente relega esses assuntos que a gente acha que não tem nada a ver com a geologia, não tem nada a ver. Enfim, abre-se possíveis caminhos a partir disso, a partir dessa conversa. É possível e muito necessário também que a gente passe a pensar uma ciência a partir da vida real e concreta, né, e das necessidades que se colocam muito urgentes. Então, existe um campo muito interessante, que é da agrogeologia, que pensa em remineralizadores a partir de pó de rocha. Então, como é que a gente faz uso, a gente cria novos solos, né? Eu aprendi esses dias com a Elisa, a gente cria novos solos a partir de restos de rochas, ou seja, são compostos que já são da terra e que voltam para a terra, então a gente não precisa adubar com fertilizantes químicos, enfim, todos esses processos que dependem também, que está na mão, né, dessas essas grandes indústrias que pertencem às grandes farmacêuticas, né? Eles produzem os agrotóxicos e também produzem os remédios, não à toa. E também abre-se outro campo, né? Que é a questão da insegurança hídrica que essas comunidades, esses territórios estão sujeitos, porque existem vários assentamentos perto de grandes mineradoras lá no Pará, e, enfim, também existem vários assentamentos perto de agronegócio, de agroplantações, agronegócio, e não só assentamentos, né, pequenos agricultores que estão ali, então já se abre um outro campo de estudo, porque muitas vezes a gente acha que a gente vai pesquisar sobre essa questão da água única e exclusivamente para atender demandas que são capitalistas, e não que voltem, que esse conhecimento retorne para a população de uma forma que, de fato, faça diferença, né? Então, fica aí a dica para vocês que estão assistindo em abrir esse novo leque de conhecimento, né? Quem sabe a gente não pensa em uma universidade mais, de fato, democrática e, de fato, para atender aos interesses nossos enquanto sociedade, porque isso, de fato, é um interesse nosso, né? A gente está falando da nossa própria alimentação. A Ana fez uma curadoria dos poemas. Eu não sei se você quer ler o da agricultura no final. Você quer ler? Posso, mas se a Elisete puder ler... É que ela disse que a letrinha tá piquititinha. Ah, tá. Se ela me der licença, porque é muito uma agricultora lendo, falando, sabe? Aí, se ela me der licença, eu leio, porque me sinto confortável, porque eu não sou agricultora. Tem toda, não pode ler a letra, é muito miudinho, eu não consigo enxergar, mas então pode tá. ler. Muito contemplada. Deixa eu só agradecer, então, todos vocês que estiveram aí acompanhando essa live. Compartilhem com mais pessoas para espalhar essa palavra. Agradecer demais a Ana e a Elisete. Agradecer a Ana também por essa ponte com a Elisete. Enfim, eu saí muito melhor do que eu entrei e, enfim, de fato, essa conversa vai reverberar aqui. Então, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui aprendendo tanto com vocês. E não deixem de se inscrever no canal, de seguir as nossas redes sociais, aquela coisa toda. São tempos difíceis de negacionismo, a gente está tentando produzir e divulgar conhecimentos científicos críticos, e é muito difícil lutar contra os algoritmos, então a gente está nesse mar da internet, então se vocês puderem compartilhar esse link com alguém que vocês acham que vão gostar, então compartilhem, e eu agradeço muito. E uma boa noite, a gente vai terminar aí com uma poesia que a Ana vai ler para a gente. O Cântico da Terra. Não, só um minutinho, eu peguei errado. Mulher agricultora.
Carmelita Zanella. Como o verde que brota teimosamente em solo duro, tu desperta, querendo presente, querendo futuro. E na busca és povo, és raça, és certeza. Na lavoura, na casa, na luta, mistura de força e coragem, a fibra, a dor, a canção. Mulher, conheces a enxada, a foice, a semente, e do nascer ao poente escreves a história da planta. Camponesa, conheces o preço, o imposto e a falta de pão. Camponesa, conheces a madrugada, a roupa lavada e o sofrimento. Camponesa, conheces o choro da fome, o desmatamento da alma, ao perder a calma, vendo as injustiças aumentarem. Sementes de vida nas mãos das mulheres camponesas. Gritas no grito do filho, no desabafo do marido, na colheita do feijão e do milho. Gritas denunciando, desconheces tempo de folga, reconheces que o tempo chegou, tempo de conquista e de derrubada, tempo de tirar o joio de plantação. Mulher, enfrenta essa opressão, que te tira o direito de ser livre, de ser mãe, companheira, mulher. Reconhece que o tempo é propício, tempo de fertilidade, tempo de gerar esperança e plantar organização. Mulher camponesa, é preciso mais do que nunca gerar tua libertação. É isso, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Prazer estar aqui.